blá, 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 blá. Hoje vamos falar sobre um assunto muito em alta, um assunto atual que está afetando muitos adolescentes, especificamente a visão deles. A visão dos adolescentes está mudando por causa das telas. Além do aumento do isolamento e o aumento do nível de depressão, na área oftalmológica, a gente tem o aumento da miopia, do olho vermelho, do olho seco. As crianças estão brincando menos ao ar livre, o que faz diminuir a dopamina e o aumento da miopia, e estão passando mais tempo dentro de casa, com os olhos bem pertinho da tela. A culpa não é só das crianças. A gente está adotando aqui princípios da disciplina positiva, de deixar as crianças falarem e a gente escutá-las, e as crianças, elas pedem menos celular e mais atenção dos pais. Então, hoje nós vamos conversar com uma especialista, a doutora Grazi Aguiar, que vai nos guiar aqui numa conversa excelente. Gente, vocês vão ganhar uma consulta gratuita. Então, aperta os cintos, coloca aí o seu óculos cor-de-rosa, tira o tampão do ouvido, porque tudo que essa mulher falar, a gente vai absorver para a gente poder fazer mudanças significativas e evitar problemas no futuro. Doutora Grazi, muito bem-vinda. Por favor, se apresenta. Olá, Fernanda, muito obrigada pelo convite. Sou sua seguidora e sua fã, né? Sou super a favor da disciplina positiva, gosto muito. E eu acho que a gente pode usar a disciplina positiva também para corrigir alguns vícios, né, das nossas crianças e dos adolescentes dessa nossa geração, né? Meu nome é Graziela Guiar, eu sou médica, oftalmologista. Sempre quis ser médica, desde pequenininha, eu amo o que eu faço. Adoro a ciência dos olhos, adoro o olho, adoro a visão, acho tudo tão magnífico. Eu tenho minha página no Instagram, quem me segue sabe que eu sou apaixonada por olho, porque eu vivo colocando várias coisas sobre olho, visão, várias dicas práticas para a gente usar no dia a dia. E sou mãe de 2 filhos também, tenho 2 meninos, então a gente usa a disciplina positiva com eles também. E hoje eu vou falar sobre temas polêmicos do dia a dia, que é o aumento da miopia, o aumento do isolamento social de adolescentes, a obesidade também está influenciando, né, nisso, né, porque eles estão mais dentro, isolados dentro das casas, e é um dos efeitos da pandemia, né, aumento do número de telas, isolamento social, depressão, tem um índice de diminuição também do convívio social, das amizades, né, e menos atividades outdoor, que também vem trazendo bastantes malefícios para a visão, porque hoje os estudos comprovam que a atividade outdoor, na luz natural, é um fator protetor da miopia, entendeu? Então a gente vai falar sobre vários assuntos bem legais e bem atuais hoje para todo mundo conseguir aplicar em casa. Grazi, você sabe que uma das perguntas que eu mais recebo é assim, que idade eu devo dar celular para os meus filhos? E não tem Tem uma uma, tabela, né, que fala isso. Eu, existe uma, existe... Vamos, então vamos lá. existe uma tabela foi publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E essa tabela, ela diz assim: de 0 a 2 anos, a criança não deve ter nenhum contato, tá? De 2 a 5 anos, é 1 hora dia. De 5 a 10 anos, 2 horas dia. E acima de 10, 11 anos, é 3 horas dia. Ixi, peraí, Essa é a falhou para tabela mim, falhou para mim. Vamos ver se de 10 a 15, como é que é a partir do... de 0 a 2, nenhum contato. 2 a 5, 1 hora. 5 a 10, 2 horas dia. E acima de 10 é permitido 3 horas dia. Ah, Essa é a bom, o tabela pessoal agora oficial. já tá chorando, porque eu tenho certeza que muita gente não segue isso. Não. E assim, além disso, são as horas acumuladas dia e envolvendo todas as telas. Então, celular, tablet, notebook, videogame, televisão. Então, você tem que juntar todos esses dispositivos eletrônicos em no máximo 3 horas. E o ideal é que esse tempo não seja corrido, que ele seja escalonado.
tá? A recomendação é 30 minutos, para um pouquinho, fecha o olho, descansa, pisca forçado. Quando as crianças estão de frente para uma tela, diminui em 40% o nosso piscar fisiológico. E por isso que acarreta olho seco, olho vermelho, aumento de prurido, então piora as conjuntivites alérgicas, aumento de fadiga ocular, diminui o rendimento escolar, porque você fica com dor de cabeça e não consegue fazer as tarefas curriculares normais, né? Então, essas horas são da Sociedade Brasileira de Pediatria e não corridas, escalonadas de preferência de 30 em 30 minutos. Ok, essa é a recomendação. Eu fico curiosa para saber aqui quem nessa faixa etária aí das crianças está conseguindo cumprir com esse horário. Porque a realidade é que hoje os jovens, principalmente os adolescentes, né, a gente já está considerando aí a adolescência começando até mais cedo do que os 13, né, já está começando lá pelos 10, 11 anos, já estão usando tela mais de 5 horas por dia. Então, é importante a gente conseguir ver quais são algumas desses problemas que estão acarretando. Você já falou a miopia, o olho vermelho e o olho seco. Explica um pouquinho para a gente o que é cada um deles. Então, para começar, o assunto do momento é o aumento dos índices de miopia. Atualmente, a gente tem 27% da população míope no mundo. E os dados publicados na revista Ophthalmology das próximas pesquisas é que em 2050, a estimativa é que metade da população seja míope. Então, é uma epidemia mesmo que a gente está vivendo. Os novos estudos trazem que o aumento das atividades de perto e a diminuição das atividades outdoor à luz natural aumentam o diâmetro axial do olho e isso influencia o aumento dos índices de miopia. Quando nós estamos expostos à luz natural, a gente libera um hormônio, um neurotransmissor que chama a dopamina. A dopamina, ela é responsável por modular o tamanho, o diâmetro axial do nosso globo ocular. Quanto mais exposição à dopamina, à luz natural, o olho é modulado de uma forma que ele evita a miopia. Quanto menor a atividade outdoor, menor a liberação desse neurotransmissor, que faz com que o diâmetro axial do olho estique e aumente os números de miopia, os índices da miopia. Então, hoje, pelos novos estudos, é preconizado que você siga essa tabela da Sociedade de Pediatria e introduza pelo menos 2 horas de atividades outdoor para as crianças à luz natural solar, que você consegue, com esse fator ambiental, impedir o aumento da miopia, igual que está ocorrendo desenfreadamente, entendeu? E é legal reforçar, assim, porque a doutora Grazi, ela tem um quê, assim, de palavras em inglês que eu amo, porque eu faço a mesma coisa. Eu estou me sentindo super compreendida. Tem palavras Não, que e tem umas palavras que se encaixam muito, né? acha muito bem, outdoor, né? Então, outdoor, a gente está falando ao ar livre, gente. É a gente realmente ter essa exposição à luz natural. Não é ficar no sol e nem olhar para o sol, que isso não faz bem, né? É estar ao Exato. ar livre, brincar no prédio, brincar lá embaixo, vai para a piscina, vai dar uma volta no parque, vai na Atividade padaria física. andando, em vez de carro. Hoje eu tenho indicado para as minhas pacientes que gostam beach tênis. Olha que maravilha, está em alta. Você faz a luz solar. Se você faz lá um beach tênis ou um vôlei, um futebol, você ainda junta a atividade física com a luz solar. Então, seria o cenário ideal, né? Hoje em dia. Você junta o esporte com a influência da luz natural do dia. Fantástico. E a miopia, ela não é desenvolvida assim da noite para o dia, né? Ficou um dia com Não, as 6 horas de celular, com a tela grudada assim no rosto, não é isso que vai causar miopia. Explica pra gente como é que é esse não, ela é processo, multifatorial. porque A mi- o que eu entendo, me corrija se eu estiver errada, é que assim, o adolescente ele está mudando fisiologicamente, biologicamente, neurologicamente, e o globo ocular também está mudando. Por isso que às vezes alguns adolescentes que não usavam óculos começam a usar óculos. Então,
não necessariamente é porque o seu filho usou muito a tela. É uma questão biológica mesmo, né? Fisiológica. Acaba alterando o globo ocular, correto? Correto, é isso mesmo. Na verdade, hoje a miopia ela é considerada multifatorial. Tem os fatores genéticos incluídos, né? Quando um genitor tem miopia, a criança tem 3 vezes mais chance de ter miopia. Quando os dois genitores têm, a criança tem 6 vezes mais. O que a gente tenta, apesar da criança ter essa genética da miopia, é tentar evitar que ela se torne um alto míope. O que é o alto míope? Quando ele tem mais de 5 graus. E isso está associado a várias outras consequências na retina, no nervo óptico, que podem trazer a cegueira. Então, qual é o objetivo? Você frear o aumento, você não deixar que ele chegue num alto míope. E isso você consegue atuar ali, de preferência, na infância e na adolescência, né? Antes de que a criança dê o estirão do adolescente, que aquela fase hormonal do estirão, você tem um aumento da estatura, um grande aumento da estrutura e um baixo intervalo de tempo. E ali é a finalização da formulação do olho. Então, se você atuar ali, nessa hora, você consegue dar uma freada nos índices de miopia, entendeu? E essa é a faixa etária mais crítica, que está mais usando. Então, é ali que você tem que atuar, na infância, no final da infância ali, entre 6 e 10 anos, e que você falou na adolescência, né? 11, 12 anos, né? E já tem, hoje temos muitos índices também de puberdade precoce, então, as crianças entram na puberdade precocemente e fazem o estirão precocemente. Então, quanto mais precoce, você tem que também intervir precocemente. Então, essa geração de adolescentes e crianças são as piores, né? Então, a gente tem que focar neles. E a gente não vai deixar vocês na mão, falando, a gente tem que ajudar, tem que evitar, e a gente só fala do problema e não vai dar nenhuma aplicação prática do que você pode fazer. Então, aguenta firme, você que está escutando até agora, está gostando do tema, está achando isso relevante para a tua vida, o que deveria ser, né, para todos nós. Aguenta firme aí, que a gente vai falar um pouco mais dos outros problemas e depois a gente vai finalizar com aplicação prática mesmo, que você pode fazer para ajudar teus filhos e se ajudar também. Em relação ao olho vermelho, conta pra gente o que é o olho vermelho e o que é o olho seco. O olho vermelho é uma consequência do olho seco, né? Então, assim, a gente, de frente a uma tela, a gente fica em altos níveis de concentração e a gente perde o piscar involuntário. O piscar involuntário, ele serve para hidratar o olho e renovar a lágrima do olho. Quando estamos muito atentos, você pode perceber numa criança e um adolescente jogando videogame, ele fica assim, ó, ele não pisca, de tão concentrado que ele tá. O olho vai ficando ressecado, 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 aí vai ficando vermelho por conta da vasodilatação. O olho faz uma vasodilatação, aumenta o calibre dos vasos sanguíneos para ficar levando mais nutriente para o olho, porque está faltando. E aí o olho vai ficando vermelho. Esse ressecamento resseca a córnea. E aí a córnea começa a incomodar, porque ela dói, né? A córnea é uma estrutura que a gente sente dor. Então ela começa a arder. Aí vem aquele lacrimejamento reflexo enorme, que depois de um tempo, sem lacrimejamento basal, o olho para e pensa, ué, cadê a lágrima? Aí vem o lacrimejamento reflexo e solta uma bomba de lágrimas. Aí o pessoal fala, mas eu tô com o olho seco e tô com lacrimejamento? Sim, é o lacrimejamento reflexo depois de horas de olho ressecado. E também para quem tem alergia, piora, porque o ressecamento do olho só piora os índices de alergia. Então você fica com o olho vermelho por conta da vasodilatação, ressecado, ardendo, piora da vontade de coçar, aí você coça o olho, machuca a córnea, você entra num looping que você não consegue sair. Depois de muito tempo, o olho seco, a gente chama de olho seco severo, ele pode entrar num estado inflamatório. Aí é o olho seco inflamado. Aí você tem que começar a lançar a mão de lubrificantes hidratantes e anti-inflamatório também. Para evitar toda essa bola de neve, o que a gente orienta? De vez em quando, lembra de piscar. Parece estranho a gente falar, né? Mas lembrar de piscar. Lembra, dá umas piscadas forçadas. Tenha um bom hidratante, um lubrificante bom. Hoje temos várias fórmulas sem conservantes que permitem que você use várias vezes ao dia. Um de confiança prescrito pelo seu oftalmologista. Tenha um bom hidratante. Diminui o brilho da tela, afasta um pouquinho a tela, pisca, né? Faça intervalos regulares.
levanta, vai no banheiro, vai tomar uma aguinha no intervalo. Essas medidas comportamentais também ajudam. Não deixar o ventilador e o ar-condicionado de frente para os seus olhos também ajuda, porque eles ressecam mais ainda. Hum. Então, todas essas medidas comportamentais ajudam. Eu ouvi uma regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olha, por 20 segundos para um objeto a 20 metros de distância. Isso, isso. Existe essa regra. Eu acho que hoje ela não se aplica muito aos adultos. Adulto eu não consigo fazer isso, porque os adultos hoje estão em reuniões EAD, né? EAD, assim, home office. Então, eles não conseguem parar a cada 20 minutos. Então, o meu trato com eles é diferente. Assim, eu falo assim: olha, eu sei que você não pode sair da reunião, isso é seu chefe. Mas se a reunião acaba uma hora, a cada uma hora levanta, pisca forçado, foca um ponto no infinito, pinga uma gotinha de hidratante. Porque a cada uma hora eles trocam de reunião. Então eu falo, uma hora, deu uma hora, levanta, pisca forçado, pinga uma gotinha e foca num ponto no infinito. Eu falo isso para quem trabalha, né? Mas criança dá para seguir a regra do 20-20-20 tranquilo. Então, a gotinha de hidratante é um colírio. Isso, existem várias fórmulas de colírios hidratantes hoje em dia, desde fórmulas mais aquosas mais viscosas. Porque esse olho seco do computador, a gente considera um olho seco evaporativo. Como você fica com o olho aberto muito tempo, a lágrima evapora. Então, a gente Hum. também pode usar lágrimas artificiais mais viscosas, que têm maior conteúdo de gordura, porque aí eles evaporam menos. E não tem nenhum tipo de contraindicação, ou se a gente usa Lágrimas por um artificiais. longo tempo. Não, as lágrimas artificiais são lágrimas puras. Hoje em dia, a gente usa a fórmula sem conservante. Se a fórmula tem um conservante, eu não oriento usar mais do que 4 a 5 vezes ao dia, porque assim, o excesso do conservante acaba sendo pior que o benefício da droga em si. Então, eu prefiro usar fórmulas sem conservantes, que permitem que o paciente possa usar diversas vezes ao dia sem ter a intoxicação pelo conservante, entendeu? E Gente, que todas importante isso! essas fórmulas são inócuas, totalmente isentas de efeitos colaterais, porque não tem nenhuma substância que cause dependência, que faça você viciar. Não tem efeitos colaterais, todo mundo pode usar, desde os bebezinhos aos idosos. E ela só tem a agregar, porque ela limpa, ela hidrata, ela lubrifica o piscar, e ela não traz malefício nenhum. Bom, em falar em hidratar, deixa eu esticar meu braço aqui e pegar meu copo de água, peraí. Né? Tem que hidratar. Olha, eu tô sentindo, não só meus olhos estão brilhando aqui olhando para você. Tô sentindo assim que essa informação é tão importante para a gente prevenir problemas futuros que eu fico pensando, se eu for na farmácia na próxima vez, será que você se sente confortável em indicar uma marca sem conservante para a gente poder hidratar os olhos? Sim, tem várias fórmulas hoje em dia, várias fórmulas boas, que eu posso indicar, posso te passar uma listinha depois, não havendo conflito de interesse com os laboratórios, obviamente, né? Porque tem uma guerra entre os laboratórios hoje, em falar em nome de marca. Mas depois, se você quiser, eu deixo uma listinha para você publicar, Então de faz fórmulas assim, boas e confiáveis. pode mandar para mim, manda para mim no, por e-mail, por DM, e quando a gente lançar esse podcast, daí já vai ficar lá a listinha pronta para eles olharem na descrição do texto, tá bom? Sim, combinado. Maravilhoso, nossa, que maravilha. Mais alguma coisa em relação miopia, olho vermelho, olho seco? Ah, tem uma formação bem interessante nos Estados Unidos agora. Eles lançaram uma síndrome nova, né? Que eu comentei com você, que é a Computer Visual Syndrome, que eles juntaram todos os sintomas e sinais de um olho seco, né? Como que eu posso dizer? Juntaram em uma síndrome todos os malefícios causados pelo excesso de tela. Então chama Computer Vision Syndrome. Nessa síndrome, a maioria dos americanos, 67% dos americanos se encaixaram nessa síndrome, que causa fadiga ocular, o olho vermelho, ressecamento. Em alguns casos mais severos, temos casos de estrabismo, provocado pelo excesso da visão de perto e das telas.
Isso causa diplopia, que é visão dupla, levando a um tratamento mais severo. Então, a gente tem essa síndrome inicial, né, que é a Computer Vision Syndrome. Depois dela, temos uma mais séria, que tem um nome mais complicado, que é Acute Acquired Comitant Esotropy, que é um estrabismo convergente devido à contração dos músculos retomediais que fazem a convergência. E eles entram num estado de contratura como se fosse uma cãibra e não voltam mais. E aí, o paciente fica com um estrabismo paralítico para dentro. Isso é meio que uma cãibra mesmo. Isso a gente tem observado muito. É sério, a pessoa não consegue mais enxergar, ela fica com visão dupla e cai, porque ela não consegue andar. Essa síndrome nova, que está sendo publicada agora pelos papers novos, eles, como intervenção precoce, você pode tirar tudo que é divisão de perto do paciente por um tempo, para ele não fazer o movimento de convergência. Atuando precocemente, você consegue reverter. Se você não consegue reverter, essa contratura muscular pode ser resolvida de outras duas formas. Tem alguns trabalhos que injetam toxina botulínica nesse músculo para ele relaxar e voltar ao normal. Ou, Ou em seja, último uma caso, injeção no olho. isso, bem Ai, no não consigo nem músculo. imaginar isso, gente, que pesadelo. Meu Deus, a gente vai ter que falar essa imagem para o adolescente. É isso que você quer? Você quer uma Você injeção quer no uma olho? injeção no olho? Não, Exato. então, Em vez de. olha, vamos colocar o celular mais para trás, né? Não ficar com ele E tão próximo. eu falo para as mulheres, ao invés de fazer botox na testa, você vai fazer no olho. Ah, que pesadelo! Eu tô arrepiada só de pensar na ideia. E ela é boa, ela é eficiente. E por último, a cirurgia mesmo, para pegar os retos mediais, que são os músculos da convergência, e fazer uma cirurgia mesmo. E a gente tem observado muito essas duas síndromes novas, entendeu? Então, assim, como um apelo severo aos adolescentes, olha, você vai ficar com o olho torto, paralítico e vai ter que operar. A gente pode falar isso. Quer dizer, não é uma ameaça só da nossa boca para fora, isso existe estudo científico. Agora, o que é Vários, considerado visão perto? O que é, tem alguma 30 distância? centímetros. Quanto? 30 a 40 centímetros. 30? Ah, 30 a 30 a 40 40 centímetros. Tanto que, às vezes, para negociar com o adolescente, né, que eu Vou tava pegar falando uma aqui, régua. eu tava falando para os pais, a gente só dá o problema e não dá a solução, né? Às vezes eu tento negociar com os adolescentes, olha, vamos fazer o seguinte, hoje você consegue espelhar tudo numa televisão, não consegue? Então, pensa assim, o celular é pior que o tablet, que é pior que o computador, que é pior que a TV. Então, quanto mais distante, melhor. Você vai assistir um seriado, 10 episódios, maratonar no celular? Não. Espelha para a TV, você fica a 2 metros de distância. Você não tem aquela luminosidade no olho e você não faz o movimento de convergência e lesa menos o seu olho. Então, a gente pode tentar negociar espelhando. Ó, não vou tirar o eletrônico de você, mas tem como você espelhar? As atividades escolares, eu tenho que fazer a atividade da escola. Coloca num desktop, 60 centímetros, assim, ó, já está excelente. O Hum, pior é a visão de perto que dá esse movimento da convergência e a contratura. Então, se você então, conseguir afastar um pouquinho, melhor. claro, são pequenas diferenças, pequenas mudanças que fazem grandes diferenças. 30 a 40 centímetros para o celular e 60 centímetros para a tela do computador. Desktop, a gente orienta esse valor. Uhum. E televisão, 2 metros, porque tem criança também que assiste televisão assim, você já viu, né? 2 metros para TV. E ainda, aí depende do quão grande a televisão é? Porque A quanto maior a maioria hoje televisão, mais distante? é mais distante. Então, dois Melhor. metros para uma TV de quantas Pelo polegadas? menos. É porque hoje em dia eu falo 2 metros que tem um monte de gente que mora nos apartamentinhos bem pequenininhos, né? Hum, Então eu falo, ó, pelo menos 2 metros você consegue pôr um sofá ou sentar no final da cama, já que a TV fica perto da sua cama. entendi. Eu vou Se tentando posicionar. negociar. Não deixar a criança sentada no chão pertinho da TV, pede Isso, para ela não, sentar no sofá, fica mais distante. isso. Legal. Agora, eu tô curiosa para te perguntar uma coisa. Eu sempre quis saber, tá? A gente Uhum. escutava dos nossos tios
não fica, não faz o olho vesgo, porque se passa um vento ele fica paralisado. Isso é verdade ou é um mito? A parte da sua frase é verdadeira. Esse movimento forçado de estrabismo é o que a gente falou da contratura. Ele pode dar uma cãibra e não voltar mesmo. Aí a gente solta com toxina botulínica. O vento só que não tem a ver, entendeu? Mas esse movimento do estrabismo forçado pode induzir uma contratura muscular, que é uma cãibra, e ele não volta mais. Isso é verdade. Só o Ah, vento que não é verdade. ok. Bom, eu sempre tive medo disso e pelo menos funcionou para mim. Tem exercício para os olhos que a gente pode fazer que são bons, já que ficar É, vesgo não é? na verdade, existem muitos temas controversos em relação a esses exercícios, tá? Hoje em dia, tem um monte de pessoas na internet publicando exercícios que ajudam a melhorar a miopia e desaparecer. Isso não é verdade, tá? Existe muito charlatanismo em cima disso. O que a gente fala para os pacientes dos exercícios ortópticos é para atuar em alguns casos de estrabismo, em alguns casos seletos de estrabismo, a gente usa os exercícios ortóticos para melhorar a musculatura dos músculos extraoculares, que é os que fazem o movimento direita, esquerda, para cima, para baixo. Às vezes tem algum ali que não está muito legal, a gente faz esse serviço de ortoptia, né, que são os exercícios ortópticos para melhorar, mas que eles vão deixar os seus olhos mais saudáveis, não é verdade. Ótima explicação. É muito importante a gente ter um discernimento em que tipo de conteúdo a gente está consumindo na rede social, Sim, porque charlatanismo existe. Que muito. bom que você nos esclareceu isso. E você é formada por uma faculdade de nome, né? Fez residência aí com uma pessoa incrível, né? Que até eu a Sua conheço. amiga, pessoal, É. Então, é muito importante, Grazi, mesmo a gente saber, né, que o estudo em lugares renomados e com pesquisa, né, de anos e décadas faz toda a diferença. com Agora, em certeza. falar em estudo, temos aí dois estudos interessantíssimos que você trouxe para mim e eu fiquei fascinada. Conta mais sobre o estudo da China e o da Austrália. Tem uns estudos novos saindo, depois da pandemia, que algumas crianças indagavam os pais: olha, como que eu vou fazer atividade outdoor, sendo que eu moro num apartamento que não tem área de lazer e é um bairro perigoso? Eu vou brincar na rua? Esse era o indagamento de vários adolescentes. Então, a Austrália, que é um dos países que tem os menores índices de miopia no mundo, o índice da população da Austrália é em volta de 2,5% de miopia. Para você ter uma ideia, tem um índice que é no Japão e na Coreia do Sul, 90% dos adolescentes no ensino médio estão de óculos. Então você vê a diferença comportamental que existe entre esses países, né? Na Austrália agora, eles começaram a colocar paredes de vidro nas escolas. Eu achei o máximo isso. Porque os alunos, durante as aulas, eles ficam expostos à luz natural, à Hum, força. ou seja, Algumas tiraram a parede de concreto e subiram a parede de vidro como se fossem janelas, desde o Exato, chão até o teto. exato. As paredes laterais, né, são de vidro. As crianças ficam expostas à luz natural durante o período escolar. Olha que solução legal. Você já junta várias coisas. E isso foi suficiente. É uma das medidas comportamentais que eles usam. Fazer as partes, algumas aulas outdoor também. Isso algumas escolas implantam aqui no Brasil, é muito legal. A aula de ciências vai ser no parque, né? E algumas das refeições, né, das crianças, inclusive a escola do meu mais velho faz isso. Ele estuda integral. Aí, pelo menos uma refeição do dia, ou lanche da manhã ou da tarde, é na praça, na parque. Aí eles esticam a toalha e comem à luz do sol. E algumas aulas são à luz do sol. E eles têm educação física todo dia. Juntando, eles estão conseguindo fazer 2 horas dia de exposição à luz natural. E assim, a gente conseguiu unir a educação
tirar as crianças do computador, porque muitas escolas hoje não usam caderno, usam tablet. Então, você põe a criança no outdoor, se alimentando, interagindo, né? Vivendo uma vivência muito melhor, né? Então, esse é bem Sim. legal, tá saindo, sobre essas paredes de vidro. E tem um outro estudo da China muito interessante. A imagem assusta um pouco, depois, se quiser, eu te mando. Ah, eu quero As ver. escolas, as escolas colocaram umas barras de metal nas carteiras dos alunos. E eles colocam a tela a 40 centímetros no máximo. E o adolescente não passa daquilo, como se fosse um cabresto. De barra de metal, as salas estão com sala para eles não se aproximarem dos dispositivos eletrônicos. Essa medida é nova lá, eles acabaram de publicar isso, para evitar que os adolescentes fiquem próximos. Então, eles estão esticando as carteiras nas escolas que usam telas a mais de 40 centímetros para tirar essa atividade da visão de perto. E os estudos deles estão em andamento para publicar, para ver quais são os benefícios que eles vão ter com essa medida. Porque você não consegue se aproximar. Eu vou te mostrar a foto. Ela é meio, acho meio agressiva, assim, até, sabe? E você me Parece um mandou o monte de... link e eu vi, parece como se fosse um cinto de segurança, mas para a testa. Então, Exato, imagina que você laranja, tem os assim. alunos sentados, um do lado do outro, numa mesa que tem 5, 6 alunos, um do ladinho do outro. Eles estão na cadeira, a mesa, e aí tem um computador em cima da mesa, e tem uma barra de metal mais ou menos a 40 centímetros, né, de altura, para que a criança, se ela quiser se inclinar para frente, ela não consegue, ela bate. Como Exato. se aquela Ela não se barra aproxima. como se aquela barra tivesse, como se o cinto de segurança mesmo, travando que a cabeça vá para frente. E aí o computador fica numa distância, eles têm que esticar o braço e digitar. Isso. Que E controverso. eu achei meio agressivo, assim, mas foi uma alternativa que eles acharam lá e eles estão implementando. Vamos ver qual que vai ser o follow-up disso, né? Porque é muito recente, você tem que ter um estudo mais longo para você. E, assim, de repente, tem que ver os viés desse estudo também, porque quando eles saem de lá, da escola, eles estão sujeitos a outras atividades, né? É, é. A China tem certas restrições assim que são consideradas até pelos próprios chineses, porque eu faço parte de um conselho internacional que até eles rejeitam, mas eles não têm voz. É, Então, é um pouco complicado mesmo. Mas, enfim, eu acho que vem da intenção de querer ajudar e evitar problemas futuros, e aí a gente não percebe que está criando problemas, talvez, emocionais, sociais, revolta, isso. ressentimento, né? Enfim. Nos Estados Unidos isso jamais Outro. daria certo, porque o que Não, os imagina. americanos iam falar assim, gente, não, estão invadindo nossa privacidade, nosso direito de liberdade. Ah, Isso certeza não que ia não dar ia certo. vingar lá. Eu não sei se daria certo no E Brasil. acho que não também. Eu acho que o brasileiro, ele gosta. Eu acho que a melhor alternativa para o brasileiro, que gosta muito de sol, de verão, é incentivar a luz natural mesmo. Olha, vamos fazer atividades outdoor, vamos fazer atividade fora, vamos fazer mais aulas fora. Cada um pega o seu caderno, a sua experiência, vamos para o parque estudar, né? Eu acho que isso vale mais do que essas medidas que são meio hostis, eu Uhum. acho. O X e Outro paliativa, porque estudo. essa criança vai crescer e ela não vai continuar usando isso. Ou ela não Não, vai continuar procurando uma mesa que tem uma barra para ela, né? O comportamento ele é aprendido de, de maneira um de pouco outra mais maneira. holística, né? O Sim. hábito, para a gente mudar o hábito, a gente tem que encontrar outras maneiras. Sim, e a imagem eu achei meio agressiva, porque parece assim, um monte de animal, assim, sabe? Com um cabresto na frente, né? Forte, Eu né? não gostei também, não. Outro estudo legal, Fernanda, que tem publicado para corroborar com essa hipótese da luz natural e das atividades outdoors, é os estudos que saem com as crianças da zona urbana versus zona rural. Os índices de miopia são 3 vezes maiores
maiores das crianças em zonas urbanas do que rural. A taxa de miopia no rural é em torno de 6%. E os adolescentes e as crianças de cidades urbanas, assim, é em 20%. Então, é mais de 3 vezes. Né? Então, acho que hoje a gente vai ficar assim com take-home messages, né, que você gosta, das palavras em inglês. Quais as lições que a gente vai levar para casa? Tentar regular os eletrônicos, tentar regular as atividades de perto e o comportamental da luz, luz natural. Vai para praia, vai para piscina, vai brincar com um amigo, atividades outdoor. Essa é a bola da vez hoje, atualmente, nos consultórios. Uhum. E às vezes a gente pode trabalhar mais perto da janela, se você mora num apartamento, se o seu prédio não tem área de lazer, se a sua cidade é perigosa, né? Talvez para ficar mais próximo da janela ajudaria Sim, também, ou ficar na uma varanda sacada. do prédio, né? Estudando, traz o computador lá, modifica a varanda para ter uma mesinha, para ter uma cadeira, ser um lugar Sim, aconchegante para que você se sinta motivado a ir até esse espaço e começar a utilizar. né? Outro assunto muito importante, assim, que você deve observar bastante no seu público em geral, que são os adolescentes, os índices de insônia. Não sei se você tem pego, por conta do Sim. excesso de eletrônico à noite, né? Envolve a produção também do ciclo circadiano, né? Ele atrapalha o ciclo circadiano. E assim, como que funciona o ciclo circadiano para vocês entenderem, né? A gente tem o hormônio do dia, que é a dopamina, que eu já falei, e o hormônio da noite, que é a melatonina, né? Quando o dia vai caindo, vai diminuindo a produção de dopamina e da vez a melatonina, com o entardecer, com o claro do sol, né? Os adolescentes que ficam lá nas telas com aquela luz incidindo, o corpo não entende que está anoitecendo. Então você não produz a melatonina. Aí você fica no eletrônico à noite, e a hora que você vai dormir, você não tem melatonina. Então eu tenho visto muito no meu consultório, os pacientes com insônia não conseguem dormir e tomando melatonina sintética, que não produz naturalmente, né? Você deve estar observando bastante isso também, né? Sim, e a gente entende que na adolescência também muda o ciclo circadiano, né? Eles acabam querendo dormir mais tarde, querem acordar mais Sim. tarde no dia seguinte, o que é uma característica esperada e natural na adolescência. Acontece que a gente está reforçando esse ciclo por causa dos eletrônicos. Muitos E jovens ficam no quarto com a porta fechada e com as janelas fechadas, sim, no escuro. no escuro e quando ainda é tarde. Então, quando chega a noite, realmente dá uma Dá um zoada tilt, né, no nos cérebro. Ou é dia ou hormônios. é noite? É. Então, é bem complicado. E daí a recomendação é desligar 30 minutos antes de dormir? Não, na verdade, a recomendação é não usar eletrônico 2 horas antes de dormir. 2 horas. Porque isso interfere o cair no sono e permanecer no sono, nos vários É. ciclos, né? A produção de melatonina, aquela fase de desaceleração que o cérebro vai desacelerando, produzindo melatonina, fazendo indução do sono. É um processo, né, que você entra no entardecer. A criança não entra nesse processo. Hum, nossa, que Então, diferente. você vê hoje crianças dormindo 1 hora da manhã, porque fica até tarde no celular, e aí acorda morrendo de sono, não consegue ir para a escola e não consegue produzir. E tomando melatonina sintética. Bom, toma melatonina sintética, mas também, não mais, e também faz ajustes na família toda, nos hábitos familiares, né? Ninguém quer abrir mão do confortável, mas também ninguém quer pagar o alto preço da sua visão mais tarde. Então, você Pois tem que é, colocar na balança e ver qual é a briga que você quer realmente comprar. Abrir mão do teu exato. conforto, da briga, ou você vai realmente comprar essa ideia de que os olhos têm saúde e a gente precisa cuidar deles. Exatamente. E como Agora, gera uma cascata de efeitos, né? Em todos os setores. e eu acho que a gente está por uma fase assim muito imediatista. Bom, aconteceu esse problema, depois eu faço uma cirurgia, acabou,
Mas não é tão E, fácil assim, né? Porque existem não, sequelas, existe todo um processo, é custoso, não é fácil, gente. deixa eu É, viver o agora que depois eu resolvo. Não é assim? principalmente essa geração, né? Não quer muito, assim, problema, pouca resiliência. E aí eu fico pensando, existem essas cirurgias, né, a laser para correção de miopia, ela é recomendada a partir de que idade, assim? Ela é recomendada a partir de 21 anos, desde que o seu grau esteja estável, pelo menos 2 anos, e são feitos uns exames pré-operatórios na córnea, porque a cirurgia é uma cirurgia laser, como se o laser ele lapidasse a sua córnea, tá? Então você tem que ter uma espessura favorável. Vamos supor, o paciente tem uma córnea muito fina, você não tem espaço para lapidar essa córnea. Então, ela não passa nos exames pré-operatórios, aí não pode operar. Então, quando chega a 21 anos, seu grau está estável por 2 anos, vamos medir sua córnea. Ela é boa, ela é apta a receber o laser? Ah, então pode fazer. Se não, o que que pode acontecer? Um monte de complicação na córnea e aquele discurso do paciente, eu operei e voltou tudo. Não é que voltou, ele não estava estável, ele só zerou e continuou evoluindo, entendeu? O ponto de vista é outro. Então você tem que saber o momento ideal de. Eu falo para os pacientes, guarda sua córnea para o momento certo, para a ocasião ideal, né? Que você não tem aquilo que você guarda para o momento ideal. Eu falo, guarda sua córnea para o momento ideal, porque depois de operada, ela afina, aí você não pode operar de novo. E não tem o que reparar a córnea, né? Não, só Tem se hora que... trocando, né? Meu Deus do céu, pior do que injeção no olho é trocar o olho. Só você trocar. Então eu falo, guarda sua córnea para ocasião especial. Hum. Dia que seu olho estiver estável, sua córnea tá legalzinha, vai lá e opera e é bem tranquila. A cirurgia é com colírio anestésico, em mãos experientes, né? Obviamente, cirurgiões especialistas em córnea, a cirurgia ela é muito efetiva. E ela traz uma recompensa muito grande, que o paciente, sei lá, 5 graus de miopia, ele toma banho de óculos porque ele não enxerga o pé. Aí, de Hum. repente, ele tira o óculos, nossa, é uma libertação. Eu falo que é uma carta de alforria para os pacientes. Ó, eu acho que eu vou usar esse mantra com meus filhos. Falar, afasta o celular, porque você vai perder a vista, não sei o quê, ó. Tem que cuidar da sua córnea. Eu já vou ser positiva aqui, vou usar a disciplina positiva. Fale o que deve fazer em vez do que não fazer, né? Cuida da sua É, córnea. E eu gentilmente me vendo assim, afastando o celular da é. mão dos meus filhos. Isso É, é uma medida boa também, né? né? É o É, exemplo, né? o exemplo, e aí eu permito que eles façam isso para mim, porque a gente mudar um hábito, ele não é fácil, mas também não é impossível. E se Não. nós todos ficarmos responsáveis e mudarmos ao mesmo tempo, todos nos beneficiamos, né? E aí a É. gente pode pegar no pé de cada um, ó, mãe, cuida da sua córnea. Tem aquela charge famosa que publicaram, você já deve ter visto, que tem uma mãe no parque no celular e o filho do lado. E no banco do lado tem uma mãe com um livro e o menino lendo o livro. Aí a mãe do celular vira para a mãe do livro e fala: Como você consegue fazer seu filho ler o livro? Tadá! Por que será? Né? Abra o Fica a livro. dica, o exemplo, exato. Lembra que Uhum. eu te mandei o vídeo do protesto das crianças na Alemanha? Mandou, achei Hum. fantástico. Ai, Grazi, eu acho que eu vou precisar colocar lá no meu feed, quando a gente, vou Coloca, é muito anotar aqui, ó, legal. É o muito vídeo. legal também que a carapuça sirva para os pais, né? Porque não adianta você ficar rezando o Pai Nosso todo e não sair do celular. Então, Uhum. aquela passeata das criancinhas na Alemanha, eu achei muito legal. Eles levantam cartazes, queremos atenção, não queremos pais no celular, seja o exemplo. E um menininho falando muito fofo. Então, aquilo lá é legal também, porque depois é o que você fala, a gente fica assim no adolescente, não pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, mas também tem o reverso, né? Eles também querem a gente, tem nada na mão, só a gente ali, ó, estar ali de corpo e alma do lado deles, né? E a gente só consegue estar assim se a gente não tá olhando para uma tela. E isso é o reivindicado pelas crianças também. Então, é uma troca, né? A gente exige tanto dos jovens que não usem o celular, que a gente não percebe o quanto a gente usa e isso afeta eles. Então, esse Muito. é uma passeata, é um protesto para a gente repensar,
no que a gente está exigindo do outro que nem a gente consegue dar. Então, vamos aproveitar para fazer mudanças que sejam benéficas para todos nós, porque família é muito importante. Bom, tem mais alguma outra recomendação, além de 2 horas ao ar livre, além da distância, né? Cuida da córnea, né? Afasta Ela corre. celular 30 a 40 centímetros de distância, computador 60 centímetros. As recomendações que eu, como médica oftalmologista, é leve o seu filho no oftalmologista regularmente, mantenha o óculos atualizado, porque o óculos subaproveitado também, quando o grau não está suprindo a necessidade, você também induz aumento da miopia quando o óculos está defasado, tá? Hoje em dia, tem vários tratamentos para miopia. É só você procurar um especialista que está habituado a fazer. Existe o tratamento com atropina. Existem as lentes novas de óculos para conter a miopia. A gente está usando muito agora. Ela chegou no Brasil em maio do ano passado. Temos 2 fabricantes. Agora, esse mês, chegou uma nova no Brasil e vai chegar uma nova ano que vem. Vamos ficar com 4 dos maiores fabricantes de lentes. Eu estou usando essas lentes com paciente. Tem 2 menininhos fofíssimos que eu acompanho de 8 e 9 anos e eles estão estáveis na miopia por conta dessa lente. Só não vou falar a marca aqui. É a lente do É óculos, é a lente a mesmo que você coloca no lente do olho? óculos. Ah, tá. Lente de óculos. Então, eu comecei a usar, chegou em maio no Brasil, comecei a usar em julho, e eles são obrigados a passar em 6 meses no oftalmo, né? A gente vai preenchendo um dossiê, e se aumentar, eles ganham outra, porque o fabricante dá outra. Porque, na verdade, não era para aumentar. Se aumentar, eles dão outra como garantia. Uau. E aí é muito legal essas lentes, eu tô tendo bons resultados. Então, assim, ir no oftalmo e ver o que ele tem para te oferecer para o seu tratamento, para melhorar você. Às vezes tem medidas personalizadas, tem o uso da atropina para crianças menores, que tem feito muito efeito. Tem alguns pacientes que usam a ortoceratologia, que é uma das lentes novas também, que tem muito nos Estados Unidos. No Brasil não é tão difundido, mas nos Estados Unidos usa-se muito. Então, assim, tem tanta coisa. Vai num outro especialista, conversa com ele, vê quais as medidas se adequam para a sua faixa etária, né? Para o grau que você tem. Isso tudo, as medidas todas também ajudam, né? De repente você troca uma figurinha ali com o seu médico e ele vai conseguir te dar um cenário muito mais favorável, né? Uhum. O que a gente está falando aqui hoje é uma medida geral, mas tem os personalizados, né? Então a gente tem tanta coisa legal hoje, né? Para miopia, para lente, de óculos. Então a gente tem que Fica a aproveitar dica tudo. aí, pessoal. Quando foi a última vez que os seus filhos passaram no oftalmologista? Né? Se faz mais de 1 ano, é hora de remarcar. E E eu queria criança te que pedir, usa óculos, 6 em 6 meses. criança que usa óculos de 6 em 6 meses. Então, quando foi a última vez, vai lá olhar a agenda e remarca aí, porque você tem que cuidar da sua córnea. Eu queria te pedir uma coisa. Se os pais que amaram esse podcast, eu amei, tá? Então, assim, tô imaginando aqui, captando outros pais, escutando outros adultos cuidadores que se importam com as crianças e com os adolescentes, escutando tudo isso, falando, meu Deus, como é que eu vou traduzir 1 hora dessa conversa maravilhosa, de tanto conhecimento, em 1 minuto? Daí eu vou pedir para os adultos colocarem pausa agora e aí vai lá Nossa, no, ó, lá na frente do adolescente falando, para só um minutinho que eu quero que você escute isso aqui. Por 1 minuto, a doutora Grazi falando, porque a gente vai fazer algumas mudanças aqui em casa. Então, Grazi, eu queria que você passasse um recado para os adolescentes. Vai pensando aí. Um recado para os adolescentes que os pais vão colocar pausa. Primeiro eles vão escutar, né? Depois eles vão voltar um uhum. pouquinho, mas eu quero que esse seja 1 minuto para você conversar com os adolescentes para que eles se sensibilizem e não percebam que isso aqui, ai, é besteira. Não é besteira, gente, isso aqui é sério. É um assunto sério que vai afetar a sua vida. Eu me preocupo com você. Eu não me preocupo só com os meus filhos. Eu me preocupo com todos os jovens que estão com o celular na mão, um computador na mesa. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Grazi. Mensagem para os adolescentes. A minha mensagem, como médica oftalmologista e apaixonada pelos olhos, é que a visão, eu acho que de todos os nossos sentidos, é a mais nobre. Você consegue enxergar o mundo, você consegue enxergar emoção nos olhos.
nossos olhos são valiosíssimos. Então, você tem que cuidar deles, porque você é um adolescente, você é novo. Você vai chegar na expectativa de vida de 100 anos. Então, você vai poder enxergar a vida por 100 anos. Você vai poder enxergar seus filhos, seus netos, as conquistas deles. E até que ponto vale a pena você se estragar hoje com 15 anos? Não vale a pena, seus olhos valem muito. A amizade que a gente tem com os nossos amigos, o papo frente a frente, tete a tete, é muito mais legal. Então, sai do celular, cuida dos seus olhos e vai conversar. Vai olho no olho. Isso não tem preço. No olho você expressa as emoções. Você nunca vai sentir a emoção de alguém teclando. Então, cuida do seu olho, ele é valiosíssimo para você continuar enxergando a vida linda que ela é, cheia de cores e emoções. Cuida do seu olho agora, porque tudo que você construir agora é o que você vai levar para a vida. Se você não fizer isso agora, cuidar agora, lá na frente às vezes não tem o que fazer. Então, agora é a hora de se cuidar do seu olho, da sua visão e do que você vai enxergar no futuro, está na sua mão. Para você que é adolescente que escutou a mensagem da doutora Grazi Aguiar, é para você cuidar distanciando o celular da sua mão, o computador da sua mesa e relaxando a sua vista a cada 20 a 30 minutos, para que você possa apreciar a vida maravilhosa que você tem pela frente. A gente ama você e se preocupa com você. Então agora a gente vai passar o celular de volta para sua mãe ou para o seu pai, que ela vai continuar escutando o podcast. Doutora Ah, Grazi, nós aqui da Filosofia Positiva queremos te agradecer e eu tenho uma frase que a gente sempre termina com os convidados, né? O nome desse podcast é Adolescente Não Precisa de Sermão. Adolescente precisa... de amor, É não é? isso, Amor. gente, ela falou tudo. Empatia, colocar-se no lugar dele, na situação que ele está vivendo no tempo atual, não na época que você era adolescente, porque o mundo é outro. Então, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, eu acho que é o grande chave. É você se colocar no lugar do outro na época que ele está vivendo, que não é a mesma que você viveu há 30 anos atrás. Deixa os seus contatos para quem quer te seguir, quer continuar aprendendo com você. Vou deixar para você colocar aí no embaixo do podcast a listinha de colírios e os contatos para a pessoa me seguir e continuar ouvindo minhas dicas todos os dias. E aí, você quer falar? Fala o arroba doutora, DRA Arroba, ponto. arroba DRA Grazi.oftalmo. Tá. Ah, eu estou aqui com os olhos piscantes e brilhantes. Muito obrigada pela sua presença e pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento para melhorar as nossas vidas. Ah, eu adorei participar. Nossa conversa foi ótima. Eu ficaria horas aqui conversando com você. Muito bom o nosso papo. Fluiu muito bem. Cuidem da sua córnea. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo. Blá, 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 blá.